Bom dia, turma do quinto ano. Hoje nós iremos estudar sobre a disciplina de História. O que iremos aprender hoje? Hoje nós iremos aprender um pouco sobre a Primeira República, que está na página 418 do nosso livro. O que seria a Primeira República? A Primeira República é o nome que os historiadores deram ao período da história do Brasil entre a proclamação da República e o novo golpe de Estado em 1930. Então, a gente já estudou na avaliação passada sobre a proclamação da República. Nós estudamos que depois que a República foi proclamada, iniciou-se um governo provisório. Então, o governo provisório foi a primeira república do Brasil. Foi a primeira vez que o Brasil teve uma república. E essa primeira república, ela é dividida em duas fases: República da Espada e a República Oligárquica, que nós iremos ver cada uma delas. República da Espada. A República da Espada, ela é caracterizada por ter somente governantes militares. Por isso o nome República da Espada, porque a espada seria um tipo de arma que os militares usavam bastante naquela época. Então é daí que vem esse nome. Olha, o primeiro presidente do Brasil, no caso, que foi o militar, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o mesmo que proclamou a República, foi o principal organizador daquele movimento que proclamou a República. Estão lembrados? Então, o primeiro presidente foi Fonseca, e uma das principais medidas que ele tomou inicialmente foi suspender a Constituição da República, a Constituição de 1824. Então, ele criou uma nova república. A Constituição, ele criou uma nova Constituição, que foi a Constituição Republicana de 1891. E essa Constituição ela trouxe algumas mudanças. Por exemplo, aqui o presidente ele seria eleito pelo voto. A partir de agora, o presidente seria eleito pelo voto. E o voto ele seria restrito somente a homens maiores de 21 anos. Então, as mulheres elas não podiam votar e nem as pessoas analfabetas. Tá ok? Outra mudança que ocorreu aqui. Ocorreu que o governo ele seria dividido em 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é aquele que o chefe do executivo é o próprio presidente. Então, é o presidente que ele irá administrar o país. Tá ok? Vai administrar os interesses públicos, cumprindo a Constituição e as leis. Tá ok? E o poder legislativo? O poder legislativo era composto pelos deputados e pelos senadores. Então, eles formavam o poder legislativo. E qual era a função desse poder? A função desse poder era fazer as leis do país. Por isso, é chamado de legislativo, que vem de lei, tá bom? E o poder judiciário, que seria
O poder judiciário seria os juízes que formam esse grupo. Então, esses juízes, eles garantem o cumprimento das leis. Então, o poder executivo era o presidente, ele deveria o quê? Deveria administrar o país. O poder legislativo, eles faziam as leis para o país, e o poder judiciário fazia com que as leis fossem cumpridas corretamente. Tá ok? E esse tipo de governo, ele está presente até nos dias de hoje. Então, cada poder tem uma função específica e limitada, de modo que não pode ser interferida pelos outros. Estão entendendo? E outro ponto também da Constituição de 1891, dizia que o Brasil era um Estado laico. Nós já aprendemos isso na disciplina de ensino religioso. Então, esse Estado laico dizia que as pessoas tinham liberdade para escolher a religião que elas queriam. Por exemplo, aqui, olha, é o princípio que garante a liberdade e a imparcialidade em assuntos religiosos. Não apoia e nem discrimina nenhuma religião. Então, o Estado aqui ele seria imparcial. Ele não iria apoiar, ele também não iria discriminar nenhuma religião. A pessoa podia ter qualquer religião que o Estado deveria respeitar. Tá ok? Então, essa aqui foi uma das primeiras medidas que o Fonseca fez. Olha aqui, esse aqui é o Fonseca, né? Nós já vimos ele, já conhecemos ele. Então, esse é o Fonseca. Mas aconteceu algumas coisas no governo dele que as pessoas não se agradaram muito disso. Por exemplo, ele fez muitas coisas que a população ficou insatisfeita. Então, o que aconteceu? Ele renunciou ao cargo. O que isso significa? Que ele deixou a presidência. Ele não quis mais governar a presidência. Por quê? Porque ele estava com medo. Porque o governo dele era um governo ditatorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era muito autoritário. Então, ele mandava e as pessoas tinham que obedecer tudo que ele mandava, sem dizer nada. Então, por isso que ele foi tirado do posto dele. Na verdade, ele renunciou. E ele ficou apenas 9 meses no poder. Então, ele saiu e quem entrou no lugar dele foi o seu vice, que foi o Marechal Floriano Peixoto, que também é o militar, porque eu falei para vocês que na República da Espada somente era governada por militares. Então, aqui o Floriano Peixoto, ele ficou um pouco mais. Ele também sofreu alguns ataques, sofreu algumas críticas, mas ele conseguiu restabelecer a ordem política. Tá ok? Agora nós iremos falar sobre a outra fase da Primeira República, que é a República Oligárquica, que ocorreu de 1894 a 1930. Então, quando terminou o período do governo do Peixoto, que iniciou essa outra fase, que nós iremos falar um pouco sobre ela. Vamos lá, vocês estão vendo aqui essa imagem. Essa imagem aqui é do primeiro presidente civil do Brasil. O que significa civil? Significa que ele é um cidadão comum, que ele não pertence à monarquia e nem pertence também às forças armadas, ou seja, não pertence ao exército e nem também aos movimentos militares. Ele é
uma pessoa comum, entre aspas, né? Porque nós sabemos que para ser presidente nessa época tinha que ser uma pessoa bastante poderosa, tá ok? Então, esse aqui, ele foi nosso primeiro presidente civil e ele foi chamado de Prudente de Moraes. Então, esse é o nome dele. E seu governo deu início ao período oligárquico, em que as elites de São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. Então, nesse período, ocorria o quê? Ocorria uma alternância de poder entre... Uma hora era assim, olha, vou explicar para vocês. Estava o estado de São Paulo e nós tínhamos o estado de Minas Gerais. Uma hora o presidente era de Minas Gerais e outra hora era de São Paulo. Outra hora era de Minas, outra de São Paulo. Então havia uma alternância na presidência do Brasil. E essa fase, ela ficou conhecida como a República Café com Leite. Mas por que esse nome? Porque São Paulo, ela era muito conhecida, ela era muito rica por conta da produção do café. Já Minas Gerais era muito rica por conta da produção do leite, tá ok? Então é por isso que chamamos desse nome, República Café com Leite, porque uma hora quem governava era alguma pessoa de São Paulo, que era o lugar que tinha muito café, e outra hora era uma pessoa do estado de Minas Gerais, que era onde tinha muito leite, muita produção de leite, tá ok? Na Primeira República ocorreram alguns conflitos. Não foi assim muito na paz, não. Ocorreram vários conflitos. Eu irei falar um pouco dos principais desses conflitos. Vou explicar direitinho para vocês. Então, o primeiro deles foi as revoltas da Armada, que ocorreu entre o ano de 1891 e 1893. Então, essa revolta aqui, ela ocorreu em duas vezes, em duas fases. Como foi que aconteceu? Olha, a primeira revolta da Armada aconteceu quando o presidente, o Fonseca, né, que foi o nosso primeiro presidente, ele fechou o Congresso Nacional em novembro de 1891. Então, nesse momento, muitos militares da Marinha, então muitos marinheiros e funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil, eles entraram em greve. Então, esses grevistas, essas pessoas que entraram em greve, elas ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o Fonseca ele não renunciasse. Agora, estão conseguindo associar porque ele renunciou? Eu falei para vocês que ele renunciou. Então, agora vocês estão conseguindo associar isso, né? Então, ele não teve muito apoio político e nem militar. Então, acabou que ele renunciou como os grevistas queriam. E como eu falei para vocês, ele ficou apenas 9 meses no poder, 9 meses como presidente do Brasil. Tá ok? Então, ele renunciou, ficou tudo bem. Só que como entrou o seu vice, que foi Floriano Peixoto, ele se tornou presidente agora. Mas, segundo a Constituição, quando completasse 2 anos de governo, ele teria que fazer uma nova eleição para escolher um novo presidente. Mas ele não fez isso.
e isso deixou esses grevistas bastante enfurecidos. Então, por isso que veio a segunda revolta da Armada. Mas diferente do Fonseca, o Peixoto ele teve muito apoio político e assim ele conseguiu conter e controlar esses rebeldes. Então ele continuou no poder e essa revolta foi cancelada. Então acabou essa revolta. Tá ok? Então essa aqui foi a revolta da Armada. Foi dois momentos. Teve a primeira e teve a segunda. Sobre a revolta federalista. Em fevereiro de 1893, no Rio Grande do Sul, teve início uma nova revolta contra o governo de Floriano Peixoto. Então, essa revolta foi contra o Floriano, que já foi o segundo presidente, já não foi contra o Fonseca, agora foi contra o Floriano. Então, dois grupos se confrontaram. De um lado estavam os federalistas, que tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. E de outro lado estavam os republicanos, liderados por Júlio de Castilho, chefe do governo gaúcho. Então, o que eles queriam? Eles apoiavam um governo forte e centralizado na figura de Floriano. Então, os republicanos, eles apoiavam Floriano. Então, eles queriam que Floriano tivesse o quê? Um governo forte. Era isso que eles queriam. Então a revolta ela se estendeu aos estados de Santa Catarina e no Paraná, que fica lá no sul do Brasil, e terminou em 1895 com a vitória dos republicanos. Então os vitoriosos aqui foram os republicanos, que eram aquele grupo que apoiavam o presidente, que era aqui o Peixoto, foi o segundo presidente do Brasil. O próximo conflito que ocorreu foi a Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos aconteceu em 1896 na região de Canudos, que fica na Bahia. Então, recebeu esse nome devido à região que ocorreu todo esse conflito. Tá, vamos falar como foi que aconteceu. Então, ela foi chefiada pelo Antônio Conselheiro, que era um líder muito popular nessa região. Então, o que aconteceu? Ele fundou uma comunidade chamada Belo Monte, e nela não havia propriedade particular. Seus membros plantavam e sobreviviam da pequena produção. Mas em pouco tempo, esse modo de vida passou a preocupar os fazendeiros locais, que perderam muita mão de obra. E a Igreja Católica, que começou a perder o controle sobre os fiéis, pois muitos deles consideravam o conselheiro
um líder político e espiritual. Surgiram também rumores de que o conselheiro queria o retorno da monarquia, o que desagradou muitos os representantes da República. Estão entendendo? Ele queria novamente que a monarquia voltasse para o Brasil, mas as pessoas que defendiam a República não gostaram nada disso, e principalmente o presidente. Incomodados com o crescimento da comunidade, governos estaduais e o governo federal enviaram tropas militares a Belo Monte, que destruíram a comunidade e puseram fim ao movimento. Então, isso aconteceu aqui nessa região de Canudos, por conta que o presidente e todos aqueles que apoiavam a República ficaram com medo que essa comunidade crescesse. Então, foi por isso que aconteceu essa guerra. Então, o presidente, ele foi e mandou destruir a comunidade. Então, esse movimento se acabou por conta disso. E assim terminou a Guerra dos Canudos. Agora vamos falar de outro conflito que aconteceu, que é um conflito assim bastante conhecido, que foi a revolta da vacina. Olha, vamos ver como aconteceu. No início do século XIX, o presidente da República, Rodrigues Alves, pretendia Então, agora nós iremos falar sobre a revolta da vacina, que também foi um conflito que ocorreu na Primeira República. Então, essa revolta aqui é bastante conhecida, então é muito importante que nós a conhecemos também. Então, ela ocorreu no início do século XIX, quando o presidente da República, que agora era Rodrigues Alves, esse presidente ele governou na segunda fase, né, que foi a fase da oligarquia, como eu já falei para vocês, foi um outro presidente. Então, o que aconteceu? Ele queria modernizar o país com obras de saneamento, reurbanização da capital federal, que nessa época era Brasília, ou melhor, nessa época era o Rio de Janeiro, perdão. Então, ele queria modernizar o nosso país. Então, o que aconteceu? Quando ele deu início à reforma da cidade do Rio de Janeiro, muitos prédios foram derrubados, obrigando a população pobre a ir morar em lugares distantes do centro da capital. Então, foi nesse momento que ele derrubou as casas de muitas pessoas pobres para construir novos edifícios para modernizar a cidade. Então, foi nesse período que as pessoas do Rio de Janeiro saíram desses lugares e foram morar nas favelas. Então, foi aí que deu início a favela. Ela começou a ser ocupada por muitos moradores pobres, negros, homens, mulheres. Então, o início da ocupação das favelas se deu nesse período, por causa dessa modernização que o presidente queria fazer, tá ok? Então, o que aconteceu? Em 1904, uma lei tornou obrigatória a vacina contra a varíola para toda a população. Então, nesse momento da história, né, estava acontecendo muito essa doença, que é uma doença chamada varíola. Então, a fim de proteger a população, o presidente obrigou as pessoas a tomar essa vacina contra a varíola.
Só que o povo, ele não foi informado da importância da vacinação como é hoje. Hoje nós temos campanhas de vacinação, falando da importância que é tomar uma vacina para prevenir contra muitas doenças, né? Mas nesse tempo aqui não tinha muito essa informação. O governo, ele não investia muito nessas campanhas para informar a população dessa importância. Então, elas não sabiam. Então, o que aconteceu? Então, a população, que já estava insatisfeita com outros médicos do governo, recusou essa vacina. Então, eles ficaram com medo de tomar essa vacina, porque eles não sabiam da importância, eles tinham medo que talvez tivesse alguma coisa para fazer eles adoecer e tal, eles ficaram com bastante medo. Então, foi assim que começou a revolta da vacina. Então, durante uma semana, de 10 a 16 de novembro de 1904, a população entrou em conflito com a polícia, mas foi reprimida com violência, inclusive pelo exército. Então, essa revolta aconteceu porque o governo queria pressionar, queria obrigar as pessoas a tomar essa vacina, mas elas não queriam. Então, gerou essa grande revolta entre os militares e a população, principalmente a população mais pobre. Então, agora nós iremos falar um pouco sobre a revolta da Chibata, que ocorreu em 1910. Vamos ver como aconteceu essa revolta. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, em novembro de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca, então esse aqui já é outro presidente, lá da segunda fase, que é a fase da oligarquia. Então esse aqui é outro presidente. E foi nesse período, no governo desse presidente, que ocorreu a revolta da Chibata, né, que envolvia os marinheiros. Então, agora, as pessoas centrais aqui dessa revolta foram os marinheiros. Então, dessa vez, o motivo era as péssimas condições de trabalho e de salário a que eram submetidos, além de sofrer castigos físicos violentos, como as chibatadas. Então, foi a péssima condição de trabalho que fez com que os marinheiros se revoltassem. Então, lá nesse trabalho deles, eles sofriam castigos, eles sofriam chibatadas. Olha, por isso o nome, chibata, porque eles era o tipo de castigo que eles mais sofriam. Então, insatisfeitos com essa situação, os marinheiros de alguns navios ancorados na Baía de Guanabara, que é uma baía do Rio de Janeiro, iniciaram uma revolta reivindicando melhores condições de trabalho. Então, eles estavam pedindo uma melhor condição para o seu trabalho. Então, houve dura repressão do governo. Então, o governo foi contra essa revolta, que acabou com um conflito, aplicando severas punições aos revoltosos. Então, infelizmente, os marinheiros eles não conseguiram o que eles queriam, né? Que eram as melhores condições para o trabalho. Mas o governo, ele puniu esses marinheiros que estavam se revoltando. Então, significa que a revolta deles não deu em nada. Ainda prejudicou ainda mais a vida deles. Agora, para encerrar, nós iremos falar sobre o movimento tenentista, que também
foi um dos conflitos que aconteceram na Primeira República. Então, como foi que aconteceu? Agora aqui, né, esse movimento já aconteceu no governo de Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, que já era outro presidente do Brasil nessa época. Então, jovens oficiais do Exército, insatisfeitos com a situação política do Brasil, articularam uma série de manifestações em defesa da modernização e da moralização das ações do Estado, do cumprimento das leis, do estabelecimento do voto secreto, do ensino público e gratuito e da implantação de projetos de industrialização. Então, essas pessoas aqui, esses jovens oficiais do Exército, eles queriam que acontecesse várias coisas no Brasil, como eu falei para vocês. Então, esse movimento ele ficou conhecido como tenentismo e caracterizou alguns conflitos no período. Um dos episódios que se destacou desse movimento aconteceu em 5 de julho de 1922, quando os tenentes manifestaram-se contra a eleição fraudulenta que deu a vitória ao presidente Arthur Bernardes, que seria outro presidente aqui. Então, no dia seguinte, poucos manifestantes continuaram na luta por causa da repressão do governo. Somente 17 militares e um civil, que foram chamados os 18 do Forte. Eles decidiram continuar e caminhar até o palácio do governo. Os revoltosos foram mortos pelo governo, com exceção de 2 deles. Então, desses 18, 16 foram mortos, só 2 foram poupados. Então, muitos movimentos similares ocorreram pelo país, como o Levante sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, do Rio Grande do Sul, iniciado em 1924, que deu origem à Coluna Prestes, um grupo de aproximadamente 1.500 homens que percorreu o interior do Brasil entre 1925 e 1927, buscando apoio à causa revolucionária. Então, esse movimento aqui, infelizmente, não deu certo também. Por quê? Porque os tenentistas, eles foram mortos, somente 2 sobreviveram. Então, aqui eles não conseguiram o objetivo deles. Tá ok? Então, essas foram algumas das revoltas, movimentos, guerras que aconteceram nesse período da Primeira República, tá bem? Então, eu acabei de falar sobre o movimento tenentista, que era aquele movimento que buscava o quê? Buscava melhorar a cidade, buscava modernizar, trazer mais indústrias, mas isso acabou acontecendo um tempo depois. Nessa época, o Brasil, a principal economia do Brasil era a produção do café. O Brasil vendia muito café nessa época, então o café era a sua principal economia. E o lucro obtido com a exportação possibilitou essa modernização e a instalação de muitas indústrias e empresas comerciais, além de construção de estradas de ferro, especialmente na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era uma das cidades principais nessa época. Ainda é hoje, né? Então, foi nesse período que surgiram os primeiros prédios altos, surgiram os teatros,
cafés, cinemas. Então, foram construídos muitos prédios para as pessoas se divertirem, para o seu lazer, da população mais rica da cidade, sendo que isso aqui só era para a população mais rica, porque a população mais pobre, ela não tinha como pagar para ir ao teatro, para ir ao cinema. Então, nós podemos dizer aqui que o governo só está pensando nos mais ricos. Então, foi nessa mesma época também que começou a surgir os automóveis, os ônibus, os bondes elétricos da cidade, os veículos puxados por animais, que são aquelas carroças. Então, a região aqui ela começou a se desenvolver muito mesmo, economicamente. Então, aos poucos, a luz elétrica foi se tornando também uma realidade para as cidades. Tá ok? Agora nós iremos falar sobre a Semana de Arte Moderna. Então, todos esses movimentos na cidade, toda essa modernização também gerou o quê? Gerou muitas ideias modernas que se adaptavam à nova realidade republicana. Então, foram surgindo muitas ideias. Então, ao longo da Primeira República, diversos artistas buscaram uma arte que considerassem genuinamente brasileira. Então, os artistas desse momento, os pintores, os escritores, os desenhistas, então eles queriam trazer agora uma arte genuinamente brasileira. Queriam deixar um pouco de lado aquela arte europeia, porque antes eles se inspiravam muito em artes europeias, mas agora eles queriam fazer uma arte puramente brasileira, com as cores brasileiras, falando da nossa terra, falando da nossa cultura, falando da nossa natureza. Então era isso que esses artistas queriam. E em fevereiro de 1922, esses artistas realizaram um evento que ficou conhecido como a Semana de Arte Moderna. Então, esse movimento aqui é muito conhecido até hoje, que a gente sempre estuda, que vocês irão estudar ainda outras vezes, que eu tenho certeza. Então, esse movimento foi a Semana de Arte Moderna.
moderna. Mas esse movimento aqui aconteceu durante 3 dias, quando muitos artistas envolvendo escritores, pintores, músicos, desenhistas, eles foram expor suas artes. E nessa época elas foram expostas no Teatro Municipal de São Paulo. Então foi nesse teatro que eles foram expor agora a sua arte inovadora, as artes que falavam do Brasil, tá ok? E esses artistas, eles ficaram conhecidos como modernistas, porque eles estavam trazendo algo moderno, algo novo para a nossa arte, tá ok? E eles criticavam o fato de no Brasil as artes serem muito parecidas com o que se fazia na Europa, como eu falei para vocês. Então eles queriam trazer algo bem brasileiro, com influências brasileiras. Então, a partir do movimento modernistas, muitos artistas passaram a valorizar a herança indígena e a herança africana. Mário de Andrade, por exemplo, ele catalogou diversas características do folclore brasileiro, como os aspectos linguísticos e as músicas do nosso país. Então, aqui vocês podem ver algumas obras dos artistas que foram expostas lá no Teatro Municipal de São Paulo. Nesse evento aqui, olha, essas artes traziam o Brasil pintado em suas telas. Agora seria uma arte genuinamente brasileira, falando dos nossos índios, do povo africano, falando do nosso povo de modo geral. Tá ok?
E agora é a sua vez. Vocês irão fazer a atividade do livro que está na página 425. É a questão 1, 2, 3 e 4. Então, farão a atividade da página inteira, de 1 a 4, tá ok? Então, é isso e até a próxima.